Salve, salve, rapaziada! Um abraço aí para todos vocês, acompanhando aqui o canal do Lúcio Flávio. E a Série C do Campeonato Brasileiro vai começar. Londrina em campo, né, buscando aí, quem sabe, voltar para a Série B na próxima temporada. Campeonato difícil, campeonato complicado. Serão 18 jogos na primeira fase, turno e retorno. E os 4 primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da competição. Muito difícil a Série C, competição equilibrada, com jogos complicados fora de casa, e o Londrina realmente vai ter que entrar muito bem preparado para conseguir o êxito na competição. Londrina está no grupo B, o grupo A tem os times do Norte e do Nordeste, e o grupo B de Minas Gerais para baixo. Então Londrina terá como adversários o Tombense e o Boa Esportes de Minas Gerais, o Volta Redonda do Rio de Janeiro, de São Paulo, o Ituano e o São Bento de Sorocaba, depois 2 catarinenses, o Criciúma e também a equipe do Brusque, e lá do Rio Grande do Sul, o Ipiranga de Erechim e a equipe do São José de Porto Alegre. Participe conosco aqui do canal do Lúcio Flávio, deixe o seu comentário, a sua impressão, o seu questionamento. Quais são os favoritos desse grupo do Londrina? Além do Tubarão, quem é que pode brigar por essas 4 vagas para a segunda fase? Fazer aqui um breve histórico em relação aos adversários, um raio-x aí dos adversários, né? Começando com o Criciúma, que é o nosso primeiro adversário. O Criciúma, assim como o Londrina, caiu da Série B no ano passado, chegou até a semifinal do Campeonato Catarinense, foi eliminado nos pênaltis pela Chapecoense e tem no elenco, comandado pelo técnico Roberto Cavalo, alguns jogadores experientes, acostumados aí inclusive com Série B, como é o caso do Agenor, goleiro, do volante Foguinho, que já estava lá o ano passado na Série B, o Léo Ceará, que é um bom camisa número 10, Thiago Henrique é um dos atacantes que esteve no Londrina no início da competição, no início do ano, né, no Campeonato Paranaense. É um time de tradição, é um time de camisa, é um time acostumado a disputar competições. O Criciúma, sem dúvida, um dos times fortes aí. Para mim, né, e na teoria, pelo que a gente está vendo, talvez o grande time desse grupo seja o Brusque, pelo que ele vem fazendo nas últimas temporadas. Campeão da Série D o ano passado, foi bem na Copa do Brasil. Este ano manteve o nível, é finalista do Campeonato Catarinense, tem uma base, né, que já vem jogando junto há algumas temporadas, então realmente é um time que tem se fortalecido, é um clube que tem se fortalecido inclusive fora de campo, construindo estádio, aquela coisa toda. É um adversário realmente forte, é um time que entra forte aí neste grupo da Série C. Bom, indo para o Rio Grande do Sul, são 2 times que não fizeram campanhas espetaculares, né, no Campeonato Gaúcho. O Ipiranga terminou o segundo turno em último lugar do seu grupo, não se classificou. São José foi o 4º colocado do seu grupo no segundo turno, também não se classificou para as semifinais. São times que, por exemplo, o Ipiranga, ele tem uma base desde o início do ano, né? O Ipiranga montou um elenco no início do ano e é o mesmo elenco que disputou o Campeonato Gaúcho e que vem agora para o Brasileiro da Série C, ou seja, pelo menos entrosado está. E os times gaúchos, eles têm aquela característica de muita força, de muita competitividade, principalmente quando eles jogam em casa. Bom, em relação aos adversários que o Londrina terá, os times de São Paulo, Ituano e São Bento. O Ituano na primeira divisão, não foi bem, ficou em último lugar do seu grupo, não se classificou para as quartas de final do Paulistão, mas é um time que tem boa estrutura. Já o São Bento é o único time deste grupo que vai jogar a Série C sem ter feito nenhuma partida depois da pandemia. Ou seja, o São Bento, que é comandado pelo técnico londrinense, o nosso Edson Vieira, o São Bento ele não joga desde março. Por quê? Porque o São Bento está na Série A2 do Campeonato Paulista, que ainda não foi retomada. Então o São Bento terá essa grande dificuldade. Dos 10 times do grupo, foi o último a voltar a treinar e está completamente sem ritmo de jogo. E o São Bento vem com um histórico aí nas últimas temporadas, né, de 2019 para cá, de rebaixamentos, né? Porque o ano passado o São Bento foi rebaixado da Série A1 para a Série A2 do Campeonato Paulista e depois foi rebaixado da Série B para a Série C. Então realmente é uma incógnita. Talvez em termos de preparação é o time que chega mais fragilizado nesse início da Série C. Volta Redonda, o time do Rio de Janeiro, que até foi bem, né, no segundo turno, a Taça Rio lá, chegou na semifinal, acabou perdendo para o Flamengo.
É um time que está treinando há muito tempo, que já tem esse ritmo de jogo, porque o Campeonato Carioca foi o primeiro que voltou. Então me parece que é um time que entra pelo menos bem preparado em termos técnicos, em termos físicos. Não é um time que tem grandes nomes em relação ao seu elenco. Bom, os dois times de Minas Gerais, aí situações bem opostas, né? O Tombense entra, me parece, muito forte. Teoricamente é um dos favoritos pelo que tem feito no ano. Tombense é finalista do Campeonato Mineiro, né? Decide o título com o Atlético e foi o melhor time do Campeonato Mineiro. Fez a melhor campanha na primeira fase, né? Terminou em primeiro, na frente de Atlético, de Cruzeiro, de América. Na semifinal ganhou os 2 jogos, então realmente chegou com muito mérito à decisão do campeonato. Tem lá o Y, né? Ex-meia do Flamengo, é um dos jogadores mais experientes. É um time bem entrosado, que tem uma boa estrutura e realmente vem com um time muito forte aí para a disputa do Campeonato Brasileiro. Já o Boa Esporte é o oposto, né? O Boa Esporte foi mal no Campeonato Mineiro, foi apenas o 7º colocado. Até ali a penúltima rodada estava brigando contra o rebaixamento, mas é um time de empresário, é um time que está contratando bastante e vai ter uma equipe bem diferente, um elenco bem diferente daquele que disputou o Campeonato Mineiro para o jogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, eu diria o seguinte, né? Desses 9 adversários que o Londrina irá enfrentar, eu colocaria pelo histórico, pelo planejamento, pelo que a gente tem visto até aqui na temporada, além do Londrina, mais 3 times muito fortes, né, nesse primeiro momento. O Brusque, o Criciúma, que tem camisa, que tem história, que tem estrutura, e o Tombense, pelo que vem jogando. Acho que esses 3 times ao lado do Londrina, eles saem um pouco na frente. Claro, tudo é teoria agora, né? Nessa análise inicial do campeonato. Depois do segundo plano, acredito aí, Ituano, Volta Redonda e os 2 times lá do Rio Grande do Sul, o Ipiranga e o São José. E no último plano aí, a equipe do Boa Esporte e do São Bento, que teve toda essa dificuldade aí, não conseguiu jogar depois da pandemia. Claro que é uma análise teórica, as coisas podem mudar com o início da competição, mas é uma análise em cima daquilo que a gente viu, do que os times fizeram até aqui, do planejamento, dos elencos e dos reforços, né? Então é mais ou menos esse panorama aí que a gente faz do início da Série C. E você? Está confiante aí no Londrina? Acredita numa boa campanha? Acredita que o Londrina vai se classificar? Sobre os adversários, quem são os principais rivais? Quem são os times mais fortes do grupo do Londrina? Deixe aqui o seu comentário, participe, dê a sua sugestão, compartilhe aí os nossos vídeos e participe aqui da construção do canal do Lúcio Flávio. Valeu, gente, grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!